Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um exercício de uma série de exercícios de estudos sobre triângulos. Olha que coisa linda este exercício, tá? Eu vou lê-lo com vocês, ó. Gerard Stanley Hawkes, matemático e físico nos anos de 1980, envolveu-se com o estudo dos misteriosos círculos que apareceram em plantações na Inglaterra. Ele verificou que certos círculos seguiam um padrão indicado na figura a seguir, isto é, 3 círculos congruentes com centros nos versos de um triângulo equilátero. Tinham uma reta tangente comum. Observa, 3 círculos, uma reta que tangenciava as 3 ao mesmo tempo, e esses círculos estavam centrados nos versos de um triângulo equilátero. Informação importante. Nessas condições, e considerando-se uma circunferência maior que passe pelos centros dos 3 círculos congruentes, calcule a razão entre o raio da circunferência maior e o raio dos círculos menores. Gente, olha que coisa legal. Primeiro ponto, não se desespere. Também não arranque os seus cabelos. Se você arrancar, você vai antecipar algo que naturalmente ocorre com a maioria dos homens. O cabelo vai cair. Mas qual é o caminho para se achar a solução deste problema? Vamos lá. Vamos para o exercício. O que ele lhe diz? Que esses círculos misteriosos apareceram em plantações. Não sei se foi ET ou não. Nunca mais vi círculos misteriosos aparecendo. Mas isso não vem ao caso. Ele verificou que certos círculos seguiam o padrão indicado na figura. Isto é, 3 círculos congruentes com centros nos versos de um triângulo equilátero. Ou seja, centros nos versos de um triângulo equilátero. Ou seja, eu vou usar até a caneta aqui para grifar melhor. Aqui, ó, esse aqui é o centro desta circunferência, aqui é o centro dessa circunferência, aqui é o centro dessa circunferência. A união desses 3 centros formará um triângulo equilátero, que tem, por natureza, 3 lados congruentes, 3 ângulos internos congruentes. Beleza? Ok. E tem uma reta tangente comum. Essa reta tangencia os 3 círculos. E aí, considerando uma circunferência maior que passe pelo centro dos 3 círculos congruentes. Quem é essa circunferência maior que passa pelos centros dos 3 círculos congruentes? É a circunferência que circunscreve o triângulo. Veja bem, como é que eu vou achar essa situação? Quem é o raio da circunferência que circunscreve? Quem é o raio da circunferência que circunscreve os vértices de um triângulo equilátero? É exatamente o encontro na verdade é o baricentro, tá? É o encontro das medianas, que no triângulo equilátero coincide com o encontro das alturas também. Então eu tenho que saber o lugar geométrico do baricentro. Mas como é que eu vou achar o baricentro? Vamos lá. Antes de achar o baricentro, vamos ver o seguinte, que essas 3 circunferências têm o mesmo raio, e ele quer a razão entre a circunferência maior, o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor. O raio da circunferência menor eu posso indicar aqui, ó. Posso fazer essa indicação aqui e aqui. Olha que interessante. Nesse triângulo equilátero aqui, ó, eu posso identificar esse raiozinho pequeno aqui, que eu vou chamar de Rzinho, e aqui Rzinho. Você observa aqui com relação ao triângulo equilátero, a altura dele, tá, que eu vou chamar de H, a altura é igual a 2 vezes o raio das circunferências menores. Por quê, professor? Observa a formação do desenho. Isso aqui é uma reta tangente, ela tangencia aqui. Essa distância aqui é um ponto da circunferência ao centro, é raio. Desse outro lado, ponto da circunferência ao centro, raio também. Como é ponto de tangência, forma sempre ângulo de 90 graus. Então eu tenho que quando eu uno esse raio da circunferência menor desta aqui com essa aqui, eu formo a altura do triângulo formado pelos vértices que são centros das circunferências menores, ou seja, a altura desse triângulo equilátero é igual a 2 vezes o raio da circunferência menor.
Quem é o raio da circunferência maior? É justamente o ponto G, que é o baricentro do triângulo equilátero. E vocês sabem que foi estudado o ponto G, que é o baricentro de um triângulo equilátero, equivale a 2/3 de sua altura. Tá? 2/3 de sua altura. O raio da circunferência. Vamos lá. O raio da circunferência que circunscreve a um triângulo equilátero é 2/3 de sua altura. Tem valor igual a 2/3 de sua altura, que é o baricentro. Agora acabou o problema. Ele pede que você calcule a razão, né? Que esse G aqui, no caso, o ponto G tem local geométrico que corresponde a 2/3 da altura, ou seja, o raio da circunferência é igual, né? Opa! 2/3 de H. Então, o raio grande, que é o G aqui, né? Esse raio grandão aqui, eu vou identificar aqui, que é limitado pelo ponto G, vale 2/3 da altura, tá? Então, ele diz qual é a razão entre o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor. Então, você preste bastante atenção nisso. Eu sei que o raio grande é igual a 2/3 da altura, mas a altura é 2 vezes o raio menor. Eu substituo o valor de H por 2 vezes o raio menor. E ele quer a razão entre o maior e o menor. Aqui basta transferir esse raio menor para cá. Rzão sobre Rzinho é igual a 2 vezes 2, 4. 4/3. A razão entre o raio da circunferência maior pelo raio da circunferência menor, 4/3. Gente, preste bastante atenção. Podem acontecer algumas variações nesse caso aqui. Pode mudar, né? A razão entre o raio da circunferência menor pelo raio da circunferência maior, preste bastante atenção nessas variações. Você tem que estar atento sempre o que a questão pergunta, tá? Uma questão muito bonita, muito elegante e legal de fazer. Um abraço.